Vamos meditar hoje sobre uma das passagens mais delicadas de se falar, principalmente numa homilia onde tem muitas pessoas de posse dentro da igreja. Eu vejo que os sacerdotes eles ficam desconfortados quando cai esse sermão onde Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino de Deus, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico possuir a vida eterna. E aí, isso é tão pesado que os discípulos chegam a perguntar para Jesus, então quem vai se salvar? Porque pensa bem, né? Ali eles viam que as pessoas de posse eram pessoas cultas, comportadas, e viam na pobreza ali, na pobreza que estava ali o vício, a briga, a gritaria, a prostituição, né? Aquilo que é pesado. Você vai num condomínio aí de ricos, né, cara? Você não vê o que você encontra numa favela. Então os caras olhando pra tudo isso, eles falam, rapaz, mas então lascou, quem que vai poder se salvar? E aí Jesus fala, né, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então a salvação, ela depende da graça de Deus. A salvação, ela depende totalmente da graça de Deus, meu irmão. Por isso que nós temos que fazer este esforço. Santo Agostinho fala, né? O Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então, essa cooperação do homem, mas na qual o fator principal é Deus, que age e que dá ao homem a graça. Então Deus que vai fazer toda a parte, eu não preciso fazer nada, não. É que tudo aquilo que você faz de bom, toda a força que você tem para rezar um rosário, para ouvir uma meditação, para perseverar na Santa Missa, é graça de Deus, irmão, não é tua. Se Deus tirar a graça de você, você cai num estado terrível de perca da fé, de desesperança, de idolatria, de ateísmo. Então tudo é graça. Agora, sobre a questão da riqueza, os santos comentaram muito isso. Eu gosto do sermão de São João Crisóstomo, né? Onde ele vai falar: as riquezas são dadas para que façamos delas pontes para o céu, não cadeias para o inferno. O rico que nega a esmola é pior que um ladrão, porque o que tem não é dele, mas pertence também ao pobre. Ontem eu comentava isso com o pessoal de outra cidade que veio aqui nos visitar, trazer umas doações, né? De uma pessoa que é muito rica, né? Muito rica, mas que não gosta de ser identificada. E aí eu falava para eles, né, num sermão de um bispo francês, o Bossuet, aonde eu cito essa frase nessa pregação: o número de pecados, Deus fixou o número de pecados, que eu coloquei na internet, onde o Bossuet ele fala que todo o rei ele tem no seu reinado seus prediletos. Todo rei tem um tipo de povo que ele tem um olhar ali que ele quer beneficiar, e no reino de Cristo os prediletos são os pobres. Então neste sermão ele vai trinchar isso. Ele vai dizer que o rico, aquele que Deus abençoa com muita posse, ele já abençoa para que aquele possa beneficiar o pobre. É o que São João Crisóstomo está falando aqui, ó. Porque o que tem não é dele. Essa riqueza que o rico tem não é dele. Meu irmão, isso é de Deus. E Deus destinou nas mãos do rico para ajudar o pobre, para ajudar aquele que nada tem. Então veja o quanto se perdeu isso nos nossos tempos. Você pega as grandes catedrais, basílicas antigamente, aqueles vitrais lindos, né? E aí embaixo você vê o sobrenome de uma família. Então você vê que antigamente os ricos eles tinham um olhar para Deus, de dar a Deus a devida glória, de investir o seu dinheiro na construção de igrejas. Eles ajudavam as ordens religiosas, ajudavam mesmo os grandes mosteiros, né? Financiavam ali as construções, financiavam ali os alimentos. Hoje você já vê, meu irmão, que é muita gente com pouca posse que vai dando o seu pouquinho, onde Deus faz o milagre. Mas o rico em si, que pode resolver um problema, ele pode pegar ali e investir 15, 20, 30 mil reais ali.
doar um carro, doar uma casa, doar uma construção, resolver uma situação de cirurgia, de problema. Mas na prática o que a gente vê é o rico, ele tem muita... aqueles da igreja, né? Faz quase 20 anos que eu tô na igreja, cara. Já me deparei com muita pessoa, já pedi muita ajuda para levar os outros para se recuperar para as drogas, já levei muito não. Eu sei do que eu tô falando. Quantas às vezes tem a gratidão à obra, a uma pregação, a uma situação ali que estava destruída e Deus age. E a pessoa ela quer ali beneficiar a comunidade ou o irmão de alguma forma. Mas na maioria das vezes o que eu vejo é pessoas que querem ajudar, mas ajudar fazendo promoção, ajudar pedindo ajuda para os outros. A pessoa mesmo, ela chegar e meter a mão no bolso dela e descarregar ali aquilo que a obra necessita, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vi a pessoa dar assim, tá sobrando isso lá. Eu tenho lógico que é bom, né? Você ganhar uma doação, material de construção, de alimento. Não tô falando que é ruim, mas eu tô falando que em vista daquilo que a pessoa tem, ela podia fazer um bem muito maior. Ela podia fazer a diferença. Você pega lugares aí no Brasil, posso dar o exemplo aqui de São Miguel Arcanjo, santuário aqui, onde você vê um benfeitor ali que descarregou dinheiro, descarrega dinheiro ali para construir. E quantos milhares de pessoas passaram por ali. E aí eu volto de novo a essa frase de São João Crisóstomo. As riquezas são dadas para que façamos delas pontes para o céu. Quando o rico entende isso, meu irmão, que Deus deu aquela riqueza. E aí o apóstolo Paulo fala, né, que há mais alegria em dar do que receber. Não cadeias para o inferno, apego, o acumular, o amor à riqueza. Pessoa que não vive, ela vive em torno daquilo, né? São João Maria Vianney chegava a dizer, não é a pobreza que salva, nem a riqueza que condena. É o desapego que salva e o apego que condena. Olha que profundo isso. Não é a pobreza que salva. Por quê? Porque tem muita gente pobre. Tem muita gente pobre aí, só por ser pobre vai ser salvo? Não. Nem a riqueza que condena. E tem muita gente rica aí. Aí ele vai destrinchar. É o desapego que salva tanto o pobre como o rico. Tem pobre que é apegado no seu serviço, apegado no seu dom, apegado no seu... seja o que for que ele coloca acima de Deus. É o desapego que salva e o apego que condena. O rico que dá esmolas, que socorre os necessitados, que emprega seus bens para a salvação das almas, abre para si um caminho seguro para o céu. Continua São João Maria Vianney. Não são apenas os que têm grandes propriedades que correm esse perigo, que eu falei. Um pobre apegado ao seu dinheiro, ao seu campo ou à sua vaca é tão rico aos olhos de Deus quanto o grande senhor preso aos seus castelos. Não tem, irmão. É que os santos pegam a gente de todo lado. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no céu, porque as riquezas são como cadeias pesadas que puxam o homem para baixo. Quem carrega esse peso não pode subir até Deus. Eu vejo, meu irmão, o quanto é difícil para o católico ele ser generoso financeiramente. É aquilo que o Padre Léo falava, né? Essas notas mais altas elas ainda não se converteram ao catolicismo. É só você olhar, ver a cestinha de oferta, o tanto de moeda que tem. De nota de R$2, de 5, de 10. Mas a de 100, a de 200, de 50, você não vê. É uma luta. É uma luta para a pessoa chegar ali, ó, pá. Tô aqui, cara, meus 10%, tô aqui, meus 15%, tô aqui a minha oferta. Não tá passando por isso, eu vou, o que eu posso fazer? Não, a pessoa, ela vai criando, quando ela entende isso, ela vai criando, meu irmão, dentro de si, esse desapego, e quando ela vê uma oportunidade, ela vai e descarrega. Tô falando mesmo, porque a gente vive isso. Quando Deus dá a oportunidade, a gente tem dinheiro no caixa para ajudar alguém, não é com a mão fechada, é com a mão aberta. Por isso que Deus abre as portas. Por isso que Tobias vai falar que a esmola ela é uma proteção no dia do juízo. A esmola ela é uma fonte de bênçãos financeira para a pessoa, mas ela não consegue dar esse passo a mais na fé. É sempre a mesma quantia, é sempre aquela avareza, é sempre aquele apego. A obra está passando por dificuldade, o irmão está passando por dificuldade, o meu celeiro está cheio, mas eu não consigo ali pegar e ofertar 1.000,
500, 2.000 ali, sentir, meu irmão, provar da graça de Deus que vai. Eu falava pro irmão ontem que estava aqui, eu falava, rapaz, toda vez que Deus deu a oportunidade da gente fazer bem a um missionário, a uma comunidade que estava passando por dificuldade, pagar uma conta de luz, mandar uma oferta, mas na mesma semana veio o valor que a gente tinha enviado e o dobro. Por quê? Porque a caridade, ela paga um monte de pecado. E o maior bem hoje que você pode fazer uma pessoa, você não é um santo, né? Que pode chegar ali. São Francisco, a pessoa olhava para ele, se estivesse vegetando, meu irmão, com os membros não movimentados, braço, perna, tudo travado. Só de olhar para ele, a pessoa era curada. Eu não tenho essa vida santa, aonde as pessoas eram libertas. Eu tô lendo fontes franciscanas. Se Francisco tocasse num lugar, as pessoas levassem ali aquela rédea, aquele lugar que ele sentou ali para uma pessoa endemoniada, só dela tocar no lugar onde esse homem de Deus tinha tocado, as pessoas eram livres das enfermidades e libertas das possessões diabólicas. Então o maior bem que você pode fazer hoje é esse. Seja humilde, seja pequeno. Quando Deus te der a oportunidade, não seja apegado, para que você possa voar como uma nuvem nos céus, leve, desapegada. Tem a segunda parte que eu amo também, porque os discípulos perguntam para Jesus, o que nós vamos ganhar com isso? Nós que abandonamos tudo para te seguir. E aí Jesus fala, não vai ter 12 cadeias, vocês vão ajudar eu a julgar as nações no dia do juízo. E São João Maria Vianney, no sermão dele sobre o juízo final, ele fala que aqueles que forem fiéis nessa geração, eles também vão ajudar a julgar. Então, se você for fiel a Deus e for digno do céu no dia do juízo, você vai julgar as pessoas que conviveram com você. Você vai ajudar Cristo a julgar. Imagina a pessoa que tirou sarro de você, que zombou de você, porque você estava com o rosário. Essas pessoas, São João Maria Vianney diz que antes de ir para o inferno, você tem que pedir desculpa para você. Meu irmão, não é brincadeira. Deus leva a sério demais a tua entrega. Por isso não desista, não desanime, não arrefeça na tua fé. Porque Deus tem muito para fazer através do teu sim.